Olá, alunos! Ao longo do tema, você aprendeu sobre os aspectos socioeconômicos e culturais à alimentação. Agora conversaremos com a professora Laurence Alves sobre alguns tópicos vistos até aqui. Professora, você poderia explicar para a gente os determinantes biológicos que atuam nas escolhas alimentares? A gente tem diversos fatores que influenciam nas nossas escolhas alimentares. Um deles são os determinantes biológicos, ou seja, elementos que fazem parte da nossa biologia que também vão influenciar naquilo que a gente escolhe comer. Isso tem relação com diversos fatores. Um exemplo é que desde a pré-história a gente tinha mecanismos para identificar alimentos que nos faziam bem e alimentos que poderiam ser venenosos. Isso fez com que determinados sabores fossem identificados pelo nosso palato como perigosos, né? E outros sabores como amigos, amigáveis, né. Então, a nossa atração por açúcar, por exemplo, ela tem uma relação um pouco com isso, né, porque alimentos que apresentavam algum teor de dulçor, eles eram mais favoráveis a serem amigáveis, enquanto que alimentos que tivessem características de amargo ou azedo, já tinham uma tendência maior a serem venenosos. E a gente herdou esse tipo de informação no DNA, né, e isso traz uma influência, para as nossas escolhas. Isso também vai ter um impacto em relação ao paladar infantil. Em geral, as crianças, elas têm uma quantidade maior de papilas gustativas, têm uma sensibilidade maior na língua. Então elas sentem o doce mais doce e o amargo mais amargo. Tudo isso combinado vai influenciar naquilo que a gente escolhe ou não. Então as nossas escolhas, elas também têm uma influência biológica. E quais são os fatores que influenciam as escolhas alimentares? Diversos fatores vão influenciar as nossas escolhas. O primeiro deles que a gente pode pontuar é a família. É onde a gente cresce e onde a gente tem os primeiros contatos, né, com o que comer, né, com aquilo que é bom ou ruim. Porque apesar de sermos seres onívoros, né, ou seja, a gente consome tanto alimentos vegetais quanto alimentos animais, nem tudo que é biologicamente ingerível é socialmente comestível. Então, a sociedade em que a gente faz parte, ela também vai influenciar aquilo que a gente come, né? A regionalidade, ou seja, a região, a localidade que a gente está inserido também influencia. Alimentos que são típicos de uma região, muitas vezes eles são desconhecidos em outras regiões. E isso influencia naquilo que a gente escolhe, porque a gente escolhe também de acordo com a disponibilidade que a gente tem no lugar onde a gente está. Outro elemento que influencia é a religiosidade, né. Então, a religião que cada um segue também vai influenciar, de acordo com aquilo que é permitido, com aquilo que é sagrado, com aquilo que é proibido em um determinado dia, né, ou é proibido em qualquer dia, também tem essa influência. Outra influência muito forte é da mídia, né, dos meios de comunicação, seja por meio da grande mídia, por meio das redes sociais, né, os digitais influencers que estão aí tendo um peso cada vez maior nas escolhas, também por meio da propaganda, né, por mais que ela seja regulada, né, existem regulamentações para mediar essa relação entre, aquilo que é ofertado, né, os horários, se isso vai atingir crianças ou não. Então, mesmo tendo toda essa regulamentação, a propaganda ainda influencia muito naquilo que a gente vai escolher. Além dos aspectos simbólicos também, né, a embalagem, as opiniões, a ascensão, né, na mídia, a ascensão de uma marca, isso também influencia nas nossas escolhas. Outra coisa que influencia, que muitas vezes a gente nem percebe, são as políticas públicas. Um exemplo disso é, quando a gente tem políticas de que uma parte da alimentação tem que ser adquirida de agricultura familiar, ou quando a gente tem políticas de, incrementação, né, ou fortificação de algum alimento, como o caso do ácido fólico, na farinha de milho ou na farinha de trigo, como o caso do iodo no sal. Isso também influencia essas escolhas, porque são determinantes que a gente não tem um controle direto, né. Até mesmo na liberação ou não de determinados agrotóxicos, na liberação ou não de determinadas substâncias que fazem parte de alguns alimentos industrializados. Então, tudo isso influencia na nossa escolha, porque nem sempre a informação chega, nem sempre a informação está clara, por isso a rotulagem é tão importante e a gente está tendo tantas discussões em relação a isso, para que
as coisas estejam claras e aí sim a gente possa fazer escolhas, conscientes e informadas daquilo que a gente está escolhendo. Outra coisa importante é pensar na relação da renda, né. É óbvio que conforme a nossa renda, a gente vai poder ter uma possibilidade maior ou menor de escolhas, também ao acesso, né, e à distribuição. Esse alimento está chegando em todas as regiões do país, todas as pessoas têm acesso a alimento in natura ou essas